alegria mais uma vez estarmos juntos em mais uma live aqui pela Cefif sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Nós ainda estamos aí cumprindo a nossa quarentena, né? Estamos respeitando a legislação e as determinações impostas pelas autoridades em relação à pandemia e aproveitamos então a tecnologia para estarmos juntos, mesmo que virtualmente, né? Não sei se todos têm acompanhado, mas nós temos feito as nossas lives a partir aí de quando foi decretada esse isolamento, né? Todos os dias que nós temos as palestras. Então, nós temos as palestras, as lives, no caso, às segundas-feiras, às 20 horas, às quintas-feiras, às 14 horas, às sextas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 10 da manhã. Temos também as reflexões do Evangelho, né? Que a nossa casa tem normalmente as reuniões de reflexão do Evangelho e nós então fazemos também nos horários dessas reuniões e alguns outros, né? Na terça, quarta, quinta e sábado às 19 horas. Então, para aqueles que costumam acompanhar as reflexões do Evangelho, nós temos nesses horários. Queria aproveitar esses momentos iniciais para perguntar para vocês como é que está o som e o vídeo. Está em ordem aí? A conexão nossa está em ordem? Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Também está travando? Está tudo certo? Podemos começar? Alguém pode comentar para mim, por favor? Boa noite ao pessoal que está entrando na nossa live, sejam bem-vindos, boa noite. Alguém pode comentar, por favor, se está em ordem aí, som e áudio, por favor. Alguém pode me dar um retorno? Boa noite ao pessoal que está entrando na nossa live, boa noite, boa noite. Alguém pode comentar, por favor, se está em ordem ou não, e a nossa imagem? Tudo certo, ok. Luísa, tudo certo. Mais alguém? Ok, tudo? Maria Isabel? Podemos começar então? Tudo certo? Ok, Fátima, tudo certo? Nós íamos dizendo, então nós temos as nossas lives, os horários das nossas palestras de divulga. Isso. Obrigado, Luiz Otávio, tudo em ordem, né? Som e imagem, ok? Nós estamos divulgando isso pelo nosso Facebook, que nós temos as nossas lives de Evangelho. E nós também temos um canal do YouTube, tá? Então, esses nossos vídeos agora estão ficando no nosso canal no YouTube da Cefif. Pode procurar no YouTube por Cefif. Os vídeos que nós estamos fazendo, as lives, estão sendo armazenados, lá sendo compartilhados lá no YouTube. Então, quem puder, quiser depois assistir fora do horário, né? No Facebook também fica, né? Mas no YouTube também. Então, a gente pode futuramente fazer outras atividades também lá pelo YouTube. Cortando às vezes som picado. Ih, rapaz, está cortando o som às vezes. Ixi, aí a gente vai ter que ter paciência, porque é da internet, não tem jeito, viu? A gente vai ter que ir acompanhando assim mesmo, tá? Vamos fazendo a nossa parte, esperando que a tecnologia nos auxilie também. Então, nós temos o canal no YouTube, para quem quiser acompanhar depois aí as nossas lives, né? Tanto as que estão feitas no Facebook, quem sabe futuramente a gente faça outras atividades também por lá. E compartilhe aí, né, para os seus amigos, aqueles que têm interesse em conhecer a doutrina espírita, e aqueles que já frequentam a nossa casa ou outras casas. Não sei se vocês sabem, mas também outras casas têm feito lives também, viu? Vocês estão me acompanhando? Estão ouvindo? Tudo certo? Aqui. Tudo bem aí? Vocês estão me acompanhando? Tem uma então, também tem feito
tem a do Leonor também, aqui de Sorocaba, da USE também, né, que tem feito, e Federação Espírita Brasileira, enfim, outras casas, outras atividades. Vocês podem acompanhar aí nas divulgações, né, geralmente os grupos do meio espírita tem as divulgações, o próprio Facebook das casas e tudo, tá certo? Vamos então iniciar. Vocês estão acompanhando, tá tudo certo aí? Elizabeth, boa noite. Roberta, boa noite. Estão acompanhando o áudio e o vídeo? Podemos começar? A gente fez essa abertura só para poder o pessoal esperar o pessoal entrar, né? Vamos em breve, os bons espíritos, que mais uma vez possam nos auxiliar nesses momentos em que iniciamos mais dessa atividade espiritual, mesmo que virtual, com o nosso pensamento em Jesus nesse momento, rogando aos bons espíritos que possam nos auxiliar, nos envolver e inspirar a todos. E assim, será o máximo dos ensinamentos desta noite, que a doutrina espírita nos auxilia a compreender e vivenciar. Esteja conosco, Jesus, os bons espíritos, mentores espirituais que nos assistem, que possamos todos estar animados num sentimento de fraternidade, de compreensão e de paz. Que possam ecoar em nossos corações, em nosso sentimento, nosso raciocínio, esses ensinamentos de Jesus, renovando nossos pensamentos e atitudes para o bem. Esteja conosco, Senhor, nos ouva e nos mantenha sempre sob a sua paz. Então, como nós enunciamos, né? Nós hoje vamos falar sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Este trecho, né, esta frase, foi falada por Jesus no Sermão da Montanha, as chamadas bem-aventuranças. Antes de comentarmos este trecho, a gente pode sugerir a leitura do livro A Voz do Monte, de Simonetti, um grande autor espírita, que comenta brilhantemente o Sermão da Montanha. Que quer se aprofundar um pouquinho mais e fazer mais reflexões sobre o Sermão da Montanha, vale a pena o livro A Voz do Monte, de Simonetti, que é um grande escritor, um grande expositor espírita, querido companheiro nosso, já desencarnado há alguns anos, que tinha uma capacidade de comunicação extraordinária, tanto nos livros como nas palestras. Tem aí, né, todo o material dele em livros e também em vídeos, né, que deve ter aí, não sei se talvez à venda ou no YouTube, vocês podem acompanhar. O livro A Voz do Monte comenta essas bem-aventuranças. Então, Jesus vai nos falar sobre que bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu no conselho. Vos digo que todo o que se ira contra seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Palavras fortes, Jesus tinha que usar de imagens fortes, muitas vezes simbólicas, né? A gente sabe que o inferno não é determinado, um lugar eterno, mas é uma condição de consciência, de pensamentos, de atitudes de cada um de nós. É claro, Jesus nos traz aí a imagem de Deus como Pai da parábola, que sempre dá novas oportunidades a seus filhos, então não seria possível existir um inferno eterno, né? Por algum erro que a gente tenha cometido, porque Deus é o Pai de amor e bondade. Mas é uma imagem forte que Ele nos traz para nos mostrar a nossa responsabilidade em relação ao nosso semelhante.
Primeiro vamos pensar em quem somos nós, na visão espírita, né? Quem somos nós? E toda a humanidade. Nós somos todos irmãos. Nós somos filhos de Deus, irmãos brilhantes. Cada um com as suas peculiaridades, cada um com as suas dificuldades, cada um com as suas características, cada um com a sua experiência. Então, cada um tem uma visão diferente de mundo, porque tem a sua própria ótica, né? É como se a gente tivesse o Sol sendo a sua luz, sendo nuvens. Então, em cada lugar que você está, você tem uma visão diferente dessa luz do Sol, porque a nuvem não é a mesma, né? Ela não é um anteparo direto e constante, ela é salpicada de vapor. Então, em cada lugar, cada um tem uma visão diferente, porque tem uma ótica diferente. Esse exemplo da luz do Sol, entrecortada pelas nuvens, é a referência às nossas experiências. Cada um de nós tem uma experiência reencarnatória diferente, né? Então tem uma visão de mundo diferente, tem uma experiência diferente, tem dificuldades, né? Muitas vezes tem traumas, situações não resolvidas na sua intimidade e que se expressam muitas vezes naquilo que nós sentimos e falamos. E como nós nos relacionamos o tempo inteiro com o nosso próximo, é com o nosso próximo que a gente exterioriza isso. Então, muitas vezes a gente exterioriza ódio, cor, a gente exterioriza os próprios sentimentos em relação ao nosso próximo, que estão nas nossas dificuldades. Nós enxergamos no que nós trazemos em nós. Então, é natural que a pessoa tenha essas dificuldades, todos nós tenhamos essas dificuldades. Por isso, Jesus nos dá uma regra de convivência, né? Se todos temos as nossas dificuldades, somos espíritos imperfeitos, cada um com uma experiência diferente, alguns mais desenvolvidos na intelectualidade, alguns um pouco mais na moralidade, alguns um pouco menos, né? Alguns dentro da moralidade em algumas situações, como de paciência, de tolerância, e não de outras, né? E na intelectualidade a mesma coisa. Então, cada um tem uma visão, cada um tem uma maturidade, tem que ter uma regra de convivência. Qual é a regra de convivência? É a tolerância, né? É a compreensão da dificuldade do outro. Não tem como a gente ter sociedade sem essa regra. Não haver equilíbrio. Aliás, não há, né? Porque nós temos grandes dificuldades nessa área. O Luiz Otávio falou, travou. Será que foi só para mim? Está funcionando aí direitinho, pessoal? Boa noite, Paulo, Vilma, Marisa. Tudo bem aí? Tá, já não está travando? Está tudo certo aí? Alguém pode me dar um retorno, por favor? Marisa, Hermínia, boa noite. Mônica, alguém pode me dar um retorno? Só para poder continuar. Vou esperar. Alguém pode me dar um retorno aí? Deixa eu ver aqui, está nos comentários. Normal, ok, normal, né? Tá. Está falhando. Essas coisas, às vezes, se travou, ela precisa sair e entrar novamente. A Paula falou isso. Às vezes tem que sair e entrar novamente. Mas tudo bem. Vamos lá, então. O som está cortado. É que às vezes cortando, falhando, tudo bem, travando às vezes, ok. Então vamos continuar. Nós estávamos falando de nós, tem uma experiência de vida, tem as suas dificuldades e tem a sua visão de mundo, né? É natural que a gente tenha vivências, de visões, de experiências, né? Tenha defendendo a sua verdade, cada um defendendo a sua verdade. Depois, aí, recentemente, uma reflexão da mosca e da abelha, a metáfora da abelha. Picado, que pena, aqui travou, falhando. Então a internet
Deixa eu ver se minha conexão tá ok aqui. Espera um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Tá, para mim tá conectado normal aqui. Então eu vou continuar, tá? Aí a gente vai tocando. A mosca e a abelha, porque a abelha pode falar para a mosca 1000 vezes que o mel é melhor que o lixo, mas a mosca vai achar que não. Né? A mosca vai achar que o lixo é melhor que o mel. Por quê? Porque é a visão da mosca, né? É a experiência da mosca. E ela precisa dessa experiência. Então não adianta a gente querer defender a nossa verdade para o outro que não está preparado ou está com uma outra visão de mundo. Isso vale para todas as circunstâncias, religiosa, política, econômica, social, familiar, vale em todas as circunstâncias. Por isso que tem que ter uma regra mínima de convivência. E essa regra, essa base de convivência é o Evangelho de Jesus na nossa visão espírita. É por isso que nós temos o Espiritismo como uma grande luz de referência da nossa convivência, porque ele nos auxilia a entender o Evangelho de Jesus. Graças a Deus que nós temos, né? O Evangelho de Jesus, a luz da doutrina para entender. Então, qual é a melhor regra de convivência no nosso dia a dia? É aquilo que Jesus nos ensina. E por que será? Por que será que é? Será que é só porque Jesus é o mestre, a humanidade então escolheu por alguma circunstância mística, religiosa, obrigatória? Para nós, não. Para nós é porque é mais lógico, né? É muito mais sensato você olhar o próximo como seu semelhante do que como antagonista, do que como seu competidor, né? É muito mais sensato, mais seguro você olhar para o próximo como um irmão do que como alguém a ser odiado, né? Porque o que acontece? Ah, o pessoal está dizendo, atualiza a página. Ó, quem está travando a internet, dá um F5 aí no seu teclado, no seu computador, se for computador, ou sai e entra novamente, ou atualiza se for no celular, atualiza que ele volta, tá? A internet tem coisa, né? Então dá uma atualizadinha aí que volta. Então é muito mais sensato, é muito mais benéfico para nós seguir os preceitos de Jesus. Por quê? Porque enquanto estávamos como espíritos na animalidade, ou princípios espirituais, né? Na animalidade, o que regia a nossa conduta? Na animalidade, os instintos. O que dizem os instintos? Que você deve defender o seu interesse, né? Mas isso num princípio espiritual, na natureza, os animais, por exemplo, né? Que tem que defender os seus interesses. Então o animal não vai agir por sentimento, né? Eu sempre falo isso, o leão com fome não vai olhar lá a zebra, que tem uma família de zebras, e vai falar, ah, eu estou com tanta fome, mas hoje eu não posso matar essa zebra, porque ela vai ficar é mãe de várias zebrinhas e tal, eu vou deixar para outro dia. Não, o leão não vai fazer isso. Por quê? Porque o leão não tem esse raciocínio, né? Ele não tem esse sentimento desenvolvido. Nós temos. Jesus, há 2000 anos, nos traz que a regra para nós é a lei do amor. A lei do amor baseado no fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito. Porque é a regra da consequência, da lei de causa e efeito, né? O que eu faço gera consequências para mim mesmo. Então é muito mais sensato fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito. Porque é isso que vai voltar para mim. Por isso que é muito melhor, se a gente puder, né, desde que sempre a gente possa tentar, tratar o outro de forma mansa e pacífica, como diz o Evangelho. Porque assim eu também serei tratado dessa maneira. Também vai retornar para mim dessa maneira. Vocês estão acompanhando? Está tudo certo aí, pessoal? A conexão? Pode me dar um retorno, por favor? A gente pode continuar. Está funcionando direitinho a internet para vocês? Então,
diz lá o Kardec no Evangelho, por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansutude, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda ação descortês para com os semelhantes. Bom, tirando essa trecho, o que nós devemos pensar? Devemos pensar que devemos nos lembrar de que, quando nos referir a alguém, ou nos dirigir a alguém, ou nos referir a alguém, devemos nos referir com respeito, com tolerância. Eu posso não concordar com o que aquela pessoa faz ou pensa, né? Eu posso não concordar, achar que é um absurdo o que uma pessoa faz ou pensa, mas eu não tenho o direito de desrespeitá-la, porque aí eu estou faltando com a caridade. Eu não tenho esse direito. Eu posso criticar, né, se for o caso, eu posso me posicionar com caridade, porque a gente vê que Kardec fez isso, Jesus fez isso. Jesus se posicionou, Jesus alertou as pessoas, Kardec se posicionou. Kardec defendeu a doutrina espírita no campo do intelecto, no campo do diálogo, mesmo levando desrespeitos, mesmo levando ofensas dos próprios amigos da academia científica. Mas ele nunca faltou com respeito, ele nunca faltou com a caridade. Herculano Pires, o metro que melhor mediu Kardec, segundo Emmanuel, também. Ele sempre defendeu com muita, vamos dizer assim, autoridade moral e muita vontade, e muita intensidade a doutrina espírita, com palavras muitas vezes duras, mas não com desrespeito, não com falta de caridade. Então, essas são as nossas referências. Podemos defender muitas vezes um ponto de vista, desde que não faltemos com a caridade e não desrespeitemos o próximo. É claro que aí você tem que pensar nas consequências, né? Tem que pensar se vale a pena, porque muitas vezes a pessoa está engessada num pensamento. Então não compensa muitas vezes entrar numa discussão vazia. Muitas vezes orar por aquela pessoa, orar por si mesmo, né? Para que haja tolerância, para que haja respeito. Isso vale também dentro da família. Muitas vezes existem de ideias, de atitudes e que geram conflitos. Então veja que a regra segura é sempre essa: tratar o próximo com respeito, tratar o próximo com doçura, mansidão, afabilidade e paciência. Condenando então Jesus a cólera, a violência e um tratamento descortês para com o semelhante. Então, tratar o próximo com respeito, com tolerância. Chico Xavier dizia que a verdade, muitas vezes, já é dura por si mesma. Então, nós precisamos amenizar quando nós dizemos verdades. Porque só a verdade já vai. Ainda eu jogo essa verdade com todas as minhas armas, né? Como se fosse um punhal entrando no peito da pessoa, porque eu empurro essa verdade goela abaixo. Nem sempre isso funciona. Às vezes a pessoa acaba se incomodando mais do que se fosse colocada essa verdade de forma mais caridosa, né? De forma mais respeitosa. Enfim, a afabilidade e a doçura, que é o próximo item deste capítulo do Evangelho, que é o capítulo 9, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, de Lázaro. Lázaro tem itens muito importantes no Evangelho, né? Tem aquele a lei de amor, por exemplo, que é muito importante. Tem obediência e resignação, que é aqui o próximo que a gente vai falar na sequência, muito importantes. Então, a afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz
dessas qualidades. Então ele está falando que não é apenas a questão de você ter a afabilidade e a doçura falsas, né, como o verniz do mundo, mas sim na sua essência, na verdade, na sua profundidade. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, dourada quando fala face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. Então, o respeito não só na fala falsa, mas que nossa fala tenha verdade nessa essência de caridade, né? Que a gente pratique essa caridade no tratar com o próximo, na frente dele e longe dele também. Porque somos também experts em sermos falsos, né, hipócritas na frente da pessoa e criticando por trás. Então, nem na frente dela e nem na ausência dela. E sim buscar o respeito, buscar a tolerância. Por quê? Sempre a gente tem que lembrar isso, porque é o que vai acontecer conosco. Quando Jesus nos diz, não julgueis, para não serdes julgados, porque com a mesma medida que julgardes, também sereis julgados. Estamos dizendo que você está dando a medida do seu julgamento. Se o seu julgamento é terrível e inflexível para com o próximo, é esse que vai valer para você. Você está dando a referência da medida do julgamento. Quer dizer, não é um julgamento exterior, né? Não é um tribunal, mas a nossa própria consciência. É você que está dando. Porque você está fazendo a própria referência de julgamento. Se eu sou inexorável no meu julgamento, e muitas vezes somos, né? Esquecendo que o outro é um espírito, esquecendo que ele tem as suas dificuldades, que tem as suas limitações, é esse o julgamento que vai valer, essa é a referência. Se nós esperamos misericórdia, nós precisamos também de misericórdia. Oferecer, exercitar essa misericórdia. Depois ele diz, a essa classe pertencem ainda esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora, não ousando impor sua autoridade aos estranhos que os colocariam no seu lugar, querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir dentro de casa. Sua vaidade se satisfaz com o poder de dizer, aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão, e sou detestado. Então, vale a pena a gente pensar, se colocar nessa situação, né? Se a gente também não é um doméstico, ou um tirano fora do lar, né? Porque a gente pode também ser o contrário, ser calmo dentro do lar e um tirano fora dele, depende de cada caso. Nem dentro nem fora do lar, que a gente seja manso e pacífico. Ah, mas isso é muito difícil, porque eu me irrito. Eu me irrito com as pessoas. Eu me irrito com as situações. Então, nós temos que fazer um exercício de desenvolver paciência, que é o próximo item aqui de um espírito amigo desse capítulo, item 7, a paciência. Ele diz, sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo enviado de Deus. Então, veja, pense que ter paciência é ter caridade. É ter caridade para com o próximo, né? Benevolência, indulgência e perdão. Isso é caridade na visão espírita. Benevolência, indulgência e perdão. Então, você desenvolver paciência para com o seu semelhante é caridade. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas, mas há uma bem penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de doar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Está até destacado no trecho, em negrito aqui, né? Um texto, uma letra diferente.
perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A pessoa é um instrumento, ou a situação, no caso, né? Às vezes é a situação e às vezes a pessoa é um instrumento da nossa paciência. Quando a gente pede a Deus paciência, já falei isso em palestras, né? Deus não vai mandar a paciência em forma de pó para a gente tomar na água, dissolver na água. Ele vai mandar situações e pessoas que nos façam desenvolver paciência. E por quê? Porque eu preciso da paciência. Eu preciso da tolerância. Eu preciso da compreensão, né? E eu só vou conseguir isso exercitando. E eu só vou exercitar em contato com as situações. Isso vai valer para o intelecto, vai valer para os outros valores morais, né? Eu só vou desenvolver em contato com as situações. Então veja, nós devemos até agradecer já termos a oportunidade de determinadas situações, porque são uma demonstração de que nós estamos preparados para elas, que Deus só nos permite passar por aquilo que nós estamos preparados. Então, se eu já estou conseguindo passar por uma situação de me causar impaciência, ou pessoas me causam impaciência, que Deus está contando comigo, está acreditando em mim para desenvolver paciência. Ele está confiando em mim que eu serei capaz de desenvolver paciência, que ninguém vem numa prova fadado ao insucesso. Né? A gente vem com todas as premissas de que vamos vencer. Então, confie que se você está passando por uma dor, é porque você é capaz de vencê-la. Porque Deus está confiando em você para passar por ela. Seja ela física, a dor, né? Seja ela orgânica, seja ela espiritual, de relacionamento, seja como for. É uma mostra de que você é capaz, porque Deus não permitiria que eu passasse por uma situação que não sou capaz de resolver. Claro que a gente vai buscar ajuda, né? E vamos buscar ajuda, no caso da doutrina espírita, com o conhecimento, com o atendimento fraterno, com a fluidoterapia, né? Os passes, todo esse auxílio da casa espírita que nós temos à disposição como forma de nos fortalecer para passarmos por essas situações. Ele vai falar de Jesus, que nos dá esse exemplo de paciência, que nos dá esse exemplo de humildade. Depois, obediência e resignação, que é um trecho muito importante, muito interessante de Lázaro. Muito conhecido, inclusive, né, por todos nós. Que é obediência e resignação. Então, a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Então, a obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Então veja, é sábio, né, você desenvolver a obediência e a resignação. Porque a resignação é você aceitar com o coração. O que é a resignação? Não é a indiferença perante a dificuldade. Não é você aceitar tudo cegamente. É você se resignar perante aquilo que não é possível mudar. Mas é tentar mudar para melhor, né, para resolver as situações que possam ser possíveis de resolver. Então, às vezes, as pessoas entendem erroneamente o que seja resignação na visão espírita. As pessoas acham que a visão espírita de resignação é você ficar na indiferença, é você deixar que as coisas aconteçam e sofrer por sofrer. Não é isso. Né? É você ter respeito pela vontade de Deus. Resignação é isso, é você ter respeito pela vontade de Deus naquilo que nos acontece. Mas é buscar sempre soluções.
É buscar sempre na medicina, buscar nas terapias, né? na espiritualidade, na fé, na religiosidade, soluções. É não se revoltar. Isso é a resignação ativa da doutrina espírita. É não se revoltar diante das dificuldades. Então, entender que as situações da existência têm a sua razão de ser, nada nos acontece por acaso, Deus está sempre no comando da nossa existência, pelas leis divinas, né? E as coisas vêm nas horas certas, vêm nas situações que nós necessitamos. Então não tem nada errado, não tem nada errado, tudo está certo nas leis divinas. Nós é que temos que entender que essa vontade divina nem sempre é a nossa. Muitas vezes não é a nossa, quase sempre não é, né? Porque nós somos meio que crianças, meio que adolescentes, meio rebeldes ainda, às vezes, reclamões, que gostaríamos sempre apenas do que é confortável. E Deus nos manda muitas vezes o que é necessário, não o que é confortável. E aí vem a choradeira, né? Por isso, a resignação é essa virtude ativa, que faz com que a gente possa enfrentar as situações com mais calma, com mais tranquilidade diante das dificuldades. Vocês podem me dar um retorno se está funcionando direitinho, por favor? Podem me dar um retorno aqui, um comentário? Alguém pode dizer se está funcionando direitinho a nossa conexão aqui, se estão ouvindo? Vamos aguardar alguns instantes, o pessoal voltar aí, né, do acesso, porque caiu a conexão. Tem água aí, Simone? Simone? Tem água aí? Desculpa aí, mas caiu a conexão. Voltou. Estamos voltando, né? Vamos esperar mais uns minutinhos, o pessoal voltar à conexão, porque caiu aqui, travou a minha internet. Não tem problema, né? O pessoal volta, onde eles pararam. O pessoal volta da montura. Ali travou, a hora que eu voltei, voltou um pouco atrasado, mas ele volta, ele pega tudo. A gente está voltando então, né? Estávamos falando do item obediência e resignação, de Lázaro, bastante conhecido, né? E que é essa frase famosa que ele diz que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. E tem uma fala muito interessante depois aqui, que é em salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Isso foi escrito por Lázaro em 1863, dizendo que o vício da nossa geração é a indiferença moral. É a atividade intelectual. É exatamente isso que a gente vive, né? É extremamente atual essa fala de Lázaro de 1863 do Evangelho, que a nossa marca da nossa geração é a atividade intelectual, quer dizer, a gente tem uma grande capacidade técnica, filosófica, de reflexão, né? de comunicação, hoje de tecnologias, mas a nossa falha, nosso grande vício é a indiferença moral. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedeceis à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Então veja, ele está dizendo que nós estamos sendo convidados pela espiritualidade ao progresso moral. E as situações da nossa vida fazem isso conosco. Elas nos fazem um convite ao nosso progresso moral. Então vale a pena pensar o que é que as situações vão nos ensinar. E hoje, logicamente, que o assunto
o único assunto comentado é a pandemia do vírus, que é uma situação que a natureza nos oferece periodicamente, por razões que nós sabemos no mundo material como o nosso, de provas e expiações, doenças fazem parte, né? E não só doenças, como outras catástrofes naturais, como terremotos e furacões e assim por diante. Então é natural que a gente tenha essas catástrofes de vez em quando. E a gente precisa aprender, tirar as lições disso. O que eu tenho que aprender com isso? Se Lázaro está nos dizendo aqui que obedeceis à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. E antes ele fala que nós temos uma indiferença moral, ora, juntando as duas coisas, o que dá? A nossa necessidade de progresso moral. Né? Nós estamos aqui para desenvolvermos os nossos valores morais. Que valores morais? Aqueles ensinados por Jesus. Quais são eles? Tolerância, caridade, fraternidade, né? Tolerância para com as diferenças, respeito para com o indivíduo de forma geral, respeito para com aqueles que têm pensamentos divergentes, como o samaritano, por exemplo, o corrupto, como Zaqueu, o publicano, o violento, como o centurião, né, que corta a orelha, que Pedro corta a orelha dele, e Jesus cura essa orelha do centurião, e outras circunstâncias. Ele está nos ensinando valores morais, de tolerância, de respeito, de caridade, de fraternidade. Essa deve ser a nossa referência. Lázaro está nos dizendo isso, né? Nesse item, obediência e resignação, que nós devemos trabalhar a nossa indiferença moral e que nós devemos acompanhar o progresso, a grande lei do progresso. Claro que lá no livro Gênesis, Kardec vai nos dizer que nós tivemos um grande avanço intelectual. E hoje já não são mais as entranhas do globo que se agitam, são as entranhas da humanidade. É um choque de ideias. E desse choque de ideias sai uma outra geração, sai uma nova geração. Então, nós estamos nesse choque de ideias, né? Esses conflitos naturais de um processo de transformação moral, que nós temos que vivenciar com amor e caridade. Sejamos nós, espíritas, que conhecemos a doutrina espírita, a vivenciar esse amor e caridade. Entre nós, Jesus nos diz isso, né? Meus discípulos serão conhecidos por muito se amar. Meus discípulos serão conhecidos por muito se amar. Um novo mandamento vos dou: amai-vos como eu vos amei. Então, esta é a referência do espírita, o amor próximo, amor ao próprio espírita entre si e a humanidade de forma geral. Então, isso vale dentro do lar, isso vale dentro da casa espírita, isso vale dentro da sociedade. Esse é o convite que a doutrina está nos fazendo nesses momentos difíceis, né, que nós estamos vivendo, porque a prova vem para todos nesse momento, né, que a gente exercite esses valores morais da caridade, da tolerância, da paciência, e cada um tirando a lição que é preciso tirar. Alguns vão ter as dificuldades mais financeiras, né? Alguns vão ter dificuldades de relacionamento, a agressividade dentro do lar, a gente está vendo isso no noticiário, as várias questões que envolvem essa situação atípica e previsível que a humanidade passa, né? Eventualmente a gente teria, vez por outra, situações como essas. Então, que a gente tenha sabedoria dentro das lições da doutrina espírita para passar por essas situações com calma e paciência, né? Com a obediência e resignação às leis divinas, porque é da lei divina uma situação de uma doença vinda da natureza como essa, a resignação perante a vontade de Deus e as situações que nós temos que aprender a valorizar. Aí vai valer para cada um precisa refletir o que as situações, esta nova situação está me ensinando, né? A paciência dentro do lar, o desapego às
coisas, aprender a viver com tão pouco, né? Por que será que estamos reencarnados neste país, neste momento, nesta situação? Por que será que nós não estamos nesse momento na Alemanha, que tem os menos casos dessa doença, ou na Coreia, sei lá, em outro qualquer lugar? Estamos aqui. E aqueles que estão na Itália, aqueles que estão nos Estados Unidos, aqueles que estão na Espanha, né? Por que cada um está onde está? Porque cada um tem uma necessidade específica para passar. Mas vamos passar e vamos tirar as lições que nós precisamos aprender junto com o Evangelho de Jesus. Nós vamos caminhando para o término da nossa live. Queremos convidar a todos nesse momento para fazermos uma vibração e depois uma prece a Deus por esses momentos. Convidando então a todos a fecharem seus olhos, a pensarem, a manterem seu pensamento em Jesus, e assim rogamos, Senhor, nos ampare em mais esta oportunidade, que possamos neste momento vibrar por nossos lares, envolvendo nossos entes queridos que lá estão, e assim a espiritualidade possa também visitar cada lar, nos auxiliando no equilíbrio e na paz entre nós, habitantes desse lar, dentro da nossa família, envolvendo cada ente querido com o qual habitamos, em luzes espirituais, na certeza de que os mentores espirituais visitam cada um e nos sustentando nos nossos relacionamentos, nos nossos pensamentos e atitudes. Que possam os mentores espirituais, neste momento, derramar sobre cada um as energias do passe espiritual, revigorantes, como um tratamento espiritual nos fortalecer fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Nesta certeza de que todos somos abençoados e envolvidos, também rogamos a Deus, a Jesus e aos bons espíritos por nós mesmos, pelas situações que precisamos vivenciar e enfrentar na nossa presente reencarnação. Que possamos ter o envolvimento e a paz espiritual suficiente para passarmos pelas situações com sabedoria, com prudência, obediência e resignação. E também pedindo por aqueles nossos amigos ou familiares que se encontrem enfermos ou em dificuldades de ordem material ou espiritual, que estão enfermos por essa nova doença ou por outras tantas que afligem a humanidade. Que esses espíritos que passam por essas situações possam também receber a visita e o amparo da espiritualidade em hospitais, pronto-socorros, em seus próprios lares. Aqueles nossos amigos e familiares que sabemos estarem também enfrentando enfermidades ou dificuldades de ordem material e espiritual. Que os bons espíritos possam envolver a cada um, sustentando cada um nas suas provas. E também aos desencarnados, aqueles que desencarnaram recentemente por esta pandemia, e tantas outras enfermidades, outras causas, que possam também ser recebidos no mundo espiritual pelos mentores trabalhadores do alto, acalmando seus corações, fazendo-os compreender as necessidades de cada um, as necessidades de cada processo de desencarnação. E também aos dirigentes das nações, para que possam sempre ter suas escolhas pautadas na sabedoria e no amor. Agradecendo também a espiritualidade por tudo quanto temos recebido do mundo espiritual, pelas luzes que a doutrina espírita nos oferece, nos auxiliando a compreender o Evangelho de Jesus e a nossa própria realidade, a toda a sustentação e amparo que recebemos do alto, à presente reencarnação, aos nossos amigos, aos nossos familiares, às nossas oportunidades de trabalho no bem. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco e nos envolva hoje e sempre. Que assim seja.
Queremos agradecer, então, a você que nos acompanhou nesta live. Lembrando que os nossos vídeos estão agora também no nosso canal do YouTube, Cefife, né? Você pode acompanhar por lá, depois os vídeos passam para lá, ficam também aqui no Facebook. Nós temos as lives às segundas-feiras às 20 horas, às quintas-feiras às 14 horas, às sextas-feiras às 19 e aos domingos às 10 da manhã. E temos também o Evangelho, né? A reflexão do Evangelho, terças, quartas e quintas e sábados às 19 horas, enquanto mantemos a quarentena. Agradecendo a todos vocês que nos acompanharam. Fique de Jesus e até nossos próximos encontros, sejam eles virtuais ou presenciais, né? Uma boa noite a todos e até nossos próximos encontros. Tchau.